Então, começando agora, gente, a nossa palestra de hoje, né? Que a gente está falando como atingir o Zenit, como atingir a possibilidade de potencialização de metas e objetivos em 2013. Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, como eu já havia falado para vocês, primeiro vamos tentar trabalhar um pouquinho o lado oculto do que é o Zenit, ou como é chamado na astrologia também, meio do céu, é a mesma coisa. Quando a gente fala meio do céu, o que é o meio do céu para vocês? Na astrologia, o meio do céu é a parte superior, é o sol do meio-dia, é quando o sol está no meio-dia, quando está no ápice, quando está no pináculo ali. Isso que é o meio do céu ou Zenit. Quando a gente ouve falar o que é o Zenit, Zenit no sentido do nosso vocabulário, vamos dizer assim, tem a conotação positiva. Se você chegar a falar assim, essa pessoa atingiu o Zenit. O que é atingir o Zenit? É você chegar no máximo, você chegar no ápice, você chegar no cume da montanha como um vitorioso. Aí que está os dois lados, né, ligado a esta consciência. Ela tanto pode representar o seu sucesso, porque você ruma e converge com o seu real propósito de vida. Aí que você tem esse auxílio e essa força que a gente vai estudar hoje, como também pode representar a frustração total. O que seria a frustração total? Tudo tem sua polaridade. Então, se tem o sucesso, tem o fracasso. Tem a alegria, tem a tristeza. Porque compreender essa polaridade é entender que não existe nada absoluto no universo. Tudo existe porque possui o quê? Uma polaridade. Existe um outro lado. Se você tirar entre o sucesso e o fracasso, se você tirar o fracasso, aquilo vai ser tudo menos o sucesso. Ele só é o sucesso porque ele tem como referência o fracasso. Vocês estão compreendendo isso? Então, quando a gente fala do Zenit ou do meio do céu da astrologia, é a mesma forma que você deve pensar e meditar sobre essa situação. Seria, no caso, o fracasso, seria você chegar no ápice de uma montanha que você já vem subindo há vários anos na sua vida, e quando você chegar lá no ápice, no cume da montanha, você fala, não era essa que eu queria subir, era aquela outra que está a quilômetros de distância. Isso vai gerar uma frustração tremenda. Mas qual é o caminho se realmente isso acontece na sua vida? Desce a montanha de novo e vai, se existe energia, se existe força e principalmente uma vontade de conquista, você tem que seguir independente da sua idade, da sua situação e de todas as consciências que te permeiam, você tem que seguir firme. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Normalmente elas ficam presas na frustração, ficam presas no problema e no desafio que mesmo gerar, que é si mesma gerar, e não seguem adiante. Então hoje nessa palestra a gente vai tentar trabalhar, o que seria essa conquista? Será que eu estou no caminho certo? E como que a gente vai poder fazer isso na astrologia, que vai ser bem interessante, que é a segunda parte da nossa palestra. O mapa astral é o seu DNA cósmico. O mapa astral representa o pó da estrela que te cristalizou nessa existência. A gente falou isso na aula de astrologia antes da palestra hoje. Porque o que representa isso? Se você pega um mapa astral, ele representa o posicionamento correto dos planetas em determinados setores da sua vida, que eles estavam no momento exato que você nasceu. Então, como que essa cristalização ocorre? Enquanto você está ligado à sua mãe, você depende totalmente dela, no sentido de gestação. No momento do seu nascimento, quando você começa a adquirir a sua independência, que aí tem até aquele ditado, uma pessoa que fica ligado aos pais, principalmente à mãe, o tempo inteiro e não se livra dela, está o quê? O que está ligado a ela ainda? O cordão umbilical, que a gente fala. Então, o que seria isso? Quando corta o seu cordão umbilical, a gente pode dizer que começa essa cristalização que a gente está falando assim. Então, todos aqueles planetas que ali estão, todas aquelas realidades que se encontram no céu naquele momento, elas começam a adentrar na sua própria vibração. Então, cada um dos seus átomos começa a vibrar e pulsar em sintonia com todos esses planetas e todo esse posicionamento celeste que ali se encontra. Então, eu poderia chamar de uma forma um pouco mais mística, a gente pode dizer que seria o pó das estrelas nos construindo naquele momento.
Seria ele, essas tendências astrológicas projetarem em nós tudo que depois um astrólogo que sabe fazer essa leitura consegue ver no mapa e falar, olha, aqui você tem esse planeta, essa inclinação, esse signo. Ele está simplesmente fazendo uma leitura dessas forças cósmicas ou celestes que estão projetadas em você. Então, como que funciona isso? Sempre quando nós temos o ano novo astrológico, por isso que eu citei com bastante determinação a projeção, né? E potencialização dos seus objetivos e metas num lugar específico do seu mapa astral. Por que isso? Todo ano, quando nós temos o famoso ano novo astrológico, essas energias se reciclam. Então nós temos um reciclar energético que provoca novos caminhos, que provocam novas realidades, e com isto nós passamos a ter uma nova diretriz. Sempre os anos eles possuem uma mudança vibracional, que para alguns, dependendo do ano, essa mudança é um pouco mais sutil ou ela é um pouco mais intensa. E nesse ano novo astrológico, no segundo tempo eu vou mostrar o mapa para vocês, o signo aonde esse meio do céu se projetou é o signo de Capricórnio. Capricórnio, né? Que é o próprio signo do zênite por natureza, né? Esse é o símbolo de Capricórnio, é o signo que está no zênite neste momento, que foi 20 de março, às 8 e pouquinho da manhã, quando nós tivemos o famoso Ano Novo Astrológico. O que é o Ano Novo Astrológico? Só um pouquinho para afirmar o conceito. É quando o Sol entra a 0 graus, 0 minutos e 0 segundos do signo de Áries. Isso que é o famoso Ano Novo Astrológico. Quando nós temos o ingresso do Sol no primeiro signo do zodíaco, que ele é considerado o primeiro signo do zodíaco, como o próprio nome já diz, Áries, porque é o nome da nossa etapa evolutiva após a Atlântida. Nós somos conhecidos como seres humanos ários ou arianos, porque a força desse signo vibrou de uma forma intensa quando a nossa etapa evolutiva surgiu na meseta do Pamir, aproximadamente há 1 milhão de anos atrás, é o tempo da nossa evolução. Anterior a isso, o que nós tínhamos? A Atlântida. E nessa época, aproximadamente há 1 milhão de anos atrás, é quando a Atlântida começou a minguar a sua consciência. A gente sempre tem isso. Quando uma etapa evolutiva humana começa a minguar, ou começa a encerrar o seu tempo de evolução, uma nova espécie de ser humano começa a surgir. Que todos nós aqui somos essa nova espécie que veio depois dessa etapa da Atlântida que começou a minguar. E o interessante que nós precisamos compreender é que sempre inicia uma nova etapa quando a outra ainda não terminou, quando está no seu fim. Seria assim, entendeu? Você tem uma linha que representa a descendência. Quer ver o simbolismo da montanha agora? Ó. Dá para você falar que isso aqui é uma montanha, não dá para você falar que isso é uma montanha? Até uma criancinha fala aqui, uma montanha, se eu mostrar isso aqui, né? Porque tudo possui no início uma elevação. Esse é o segredo do meio do céu e da montanha. Possui um momento de ápice, ou apogeu, e depois entra no quê? Num declínio. Num declínio. Aqui você tem o simbolismo da montanha, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Que vocês vão entender um pouco mais sobre o Monte Meru indiano, sobre o Monte Olimpo dos gregos e etc. Né? Então você pode dizer que as etapas evolutivas, ou os tipos de seres humanos que nós tivemos aqui na face da Terra, também tiveram. Hoje nós somos o 5º tipo de ser humano. Por isso que nós temos 5 sentidos, por isso que nós temos 5 dedos, por isso que o número 5 está tão ligado à nossa própria evolução, porque houveram outros 4 anteriores, e o último anterior ao nosso foi o que nós chamamos de Atlântida. Então o que você pode dizer? Que a montanha dos arianos, vamos supor que essa montanha aqui é a montanha da Atlântida. A montanha dos arianos, ela começa se intercalando, entenderam esse ponto-chave que eu coloquei aqui? A montanha dos arianos, ela começa se intercalando com a montanha dos atlantes. Então aqui, quando começa a surgir
a etapa ariana, é exatamente no momento de declínio. Então a gente vive ainda esse novo tipo que foi exatamente 1 milhão de anos atrás, né? Na meseta do Pamir, podemos dizer Índia, aquela parte ali do Oriente Médio, aquela parte do noroeste da Índia, né? Então aqui nós tivemos o finalzinho da Atlântida, que o final mesmo da Atlântida possui até uma data, 9564 a.C., que foi quando afunda a última ilha, que era a ilha de Poseidones. Aí está a cultura grega, Platão fala dessa ilha nos ensinamentos dela, os maias falam dessa ilha também, se você ler o Popol Vuh Maia, etc., que aproxima 10 mil anos antes de Cristo. 10 mil anos antes de Cristo, que foi o declínio total da Atlântida, onde uma nova realidade começa a surgir, né? Então nós vamos compreender que esta realidade aqui corresponde a exatamente o que nós chamamos da Era de Ares. Não essa que foi recentemente, há mais ou menos 1 milhão de anos atrás. Uma era tem o valor total de 2.250 anos. Uma era. Né? Nós saímos da 2 mil anos atrás, aproximadamente, em que nós tivemos o Cristo. O Cristo, ele foi o máximo da montanha do que nós chamamos como consciência ligada à Era de Peixes, que foi a era anterior à nossa. Então você tem montanha desses ciclos menores também. Então você tem a montanha da Era de Peixes, e o final da Era de Peixes vai se intercalar com qual montanha? Com a montanha da Era de Aquário, que começa agora, pegando mais ou menos o marco zero do que nós temos no calendário gregoriano, que foi o nascimento de Yeshua ben Pandira, ou Cristo, que Cristo nasceu, nos meus estudos, sujeito a erros e enganos, em 24 de fevereiro de 07 AC. Já pensou, antes dele mesmo? Porque o calendário, é verdade, o calendário gregoriano coloca como marco zero, mas na verdade o Cristo nasceu 7 anos antes do que é considerado zero, porque nós tivemos uma conjunção planetária muito forte aqui que justifica o nascimento dele. Que os livros ocultos nos ensinam que a estrela de Belém era a conjunção de Júpiter e Saturno, que é o alfa e o ômega da evolução, né? Você pode colocar Saturno como alfa e Júpiter como ômega dessa evolução. E esses dois planetas juntos, eles estiveram astrologicamente posicionados exatamente nessa data aqui, onde a gente teve uma grande conjunção no signo de Peixes, porque Cristo era pisciano, ele não era capricorniano. Essa data de Capricórnio, 25 de dezembro, está ligado a festividades pagãs romanas, porque hoje quando a gente fala religião católica, você é católico apostólico, que aceita o nascimento de Cristo como 25 de dezembro. Esquece isso. Ele nasceu aqui segundo os estudos esotéricos. Aqui nós tivemos um grande mistério. E a prova disso aqui é o mudra de bênçãos de Jesus, né? Que esse é o dedo de Júpiter e esse é o dedo de Saturno. Ele não abençoava assim? Então, quando ele fazia isso, olha o segredo da montanha e do zênite. Ele apontava para cima, ou ele fazia assim? Ele fazia assim. Então ele apontava para cima, essa é a captação energética de um gesto, quando você conhece os mudras, para ele conectar o que representa o ápice da montanha. Então quando ele fazia este mudra, né, esse mudra, era para ele trazer energeticamente essa força projetada desse cume da montanha, né? Então tudo que nós estamos trabalhando agora, hoje nós estamos aqui, na minha visão, ó. Nós já estamos começando a subir a montanha da Era de Aquário, livre desse finalzinho aqui das experiências de Peixes. Por isso que tanto se fala hoje de nova era, e isso e aquilo. Então todos aqueles restos kármicos que a humanidade ainda estava ligada, redenções ligadas ao Cristo, a João Batista, a consciências do Oriente, tudo já está resgatado. Agora nós temos que aprender a subir a nossa montanha. Vocês estão entendendo? Esse é o sentido do meio-céu ou zênite. Então, quando você começa a compreender esse lado oculto que eu estou dando aqui, quando eu passar o valor do que representa o seu caminho nesse ano, você sobe a sua montanha com passos mais seguros, você não sobe com incerteza, você não sobe assim
tipo, pô, mas que montanha será que é essa? Você compreende realmente qual o sentido real disso, né? Que são 12 setores. A possibilidade aqui, quando eu fiz a leitura no início do mapa, como eu sei que tem astrólogo que assiste muito aqui, depois eles ficam escrevendo para mim, eu projetei o meio do céu, que é o lugar aonde está no ano novo astrológico, no primeiro decanato de Capricórnio. Então, quem conhece astrologia aqui, fica a dica. Você pega o mapa da pessoa e você projeta a consciência do zênite ou do meio do céu no primeiro decanato de Capricórnio no mapa da pessoa. E isso vai fazer o quê? Vai gerar um setor. Quem conhece astrologia pode olhar o próprio mapa para ver se eu não apliquei exatamente nesse local. Que é aí que a força do zênite do ano está projetada em você. Agora vamos continuar em outros ciclos, prestem atenção. Como você vai ver que existem montanhas menores e maiores no planeta. Primeiro eu falei de uma montanha imensa, que é a montanha ligada ao quê? Ligada a experiências do quê? De etapas evolutivas de seres humanos, que duram muito tempo, milhões de anos. Depois nós entramos aqui em montanhas um pouco menores, que são as eras, que estão ligadas a 2.250 anos. Você tem montanhas menores ainda. Essas montanhas menores ainda quais são? Montanhas anuais. É aí que entra o ano novo astrológico. Então aqui você pode dizer que você tem a montanha de 2012. Quem está em 2012 aqui ainda? Tem alguém que está? Por mais que você queira, não, você está aqui, ó. Hoje é maio de 2013. Você não sabe. Então aqui, como que representa aqui? Vejam que interessante. O ano novo astrológico, ele representa essa libertação aqui. Esse interregno da montanha de 2012 para 2013, está vendo que as duas se confundem aqui? Representam exatamente o quê? 31 do 12. O que a gente faz? O que começa depois do 31 do 12? Mas é o ano novo o ano novo nem é astrológico, é ano novo profano. Profano não tem nada a ver, se acompanha o calendário gregoriano, que foi criado para dar uma convenção de tempo para nós. Que o verdadeiro sentido do ano novo astrológico é quando o Sol, como eu falei para vocês, entra na efeméride zero do signo de Áries. 0 grau, 0 minuto e 0 segundo. Então, como isso ocorre 20 ou 21 do 3, vamos colocar 20 aqui, ou 21, tanto faz, você tem praticamente 3 meses de interregno de energias de uma montanha para o outra. E quando você chega no ano novo astrológico, esse é o real, que está ligado à renovação e os influxos de consciência que se projetam para todos, você começa a subir a sua montanha de 2013, livre, leve e solto de 2012. Compreenderam que é o ano novo astrológico agora? Então vocês hoje, através da projeção deste signo, que é o zênite, que é o meio do céu, no signo de Capricórnio, no seu mapa, te dá a matiz da montanha de 2013 que você tem que subir. Entenderam o que vocês vão aprender nessa palestra? Então, até o ano novo astrológico de 2014, o zênite, como força vibracional de 2013, está projetado no seu mapa, até o ano novo astrológico de 2014, nesse setor. Então, se você trabalha esse setor de uma forma legal e bacana, o que vai acontecer? Você vai perceber que a fluência desse zênite em 2013 te empurra e te aponta para o que nós chamamos, quer ver o zênite agora de uma forma bem prática, profissional, caminhos profissionais, objetivos e metas de vida, que nem, vamos supor, a pessoa já aposentou. Quem é aposentado aqui? Levanta a mão. Você não tem mais objetivo e meta? Acabou? Claro que tem. Às vezes até mais do que quando vocês estavam ali no profissional. Porque a gente que está no profissional ainda, você tem como objetivo e meta o que você desenvolve como caminho ligado ao profissional. Se você aposenta, você começa realmente a cuidar de você, né? Você não precisa ficar. Então o caminho do zênite ou do meio do céu é isso. Ele te aponta um caminho que te dá mais certezas ligado ao seu profissional, ou ele te aponta ligado aos seus objetivos e metas, quais são os reais para você seguir e se conectar. Então hoje vocês vão ver qual dos 12 trabalhos de Hércules, que se você gosta, para você entender esses 12 setores aí, cada um deles corresponde a um dos trabalhos de Hércules na mitologia grega.
Por isso que, e para quê? Para que os 12 trabalhos de Hércules existiram? Para Hércules provar a sua força divina. Vocês estão entendendo o simbolismo disso? Então, quando o rei, que era um poder temporal na época, vamos dizer assim, ele fala para Hércules, para você provar que você é o cara mesmo, que você traz o sangue de Zeus em você, você vai ter que executar 12 trabalhos para mim, para você provar que você é filho mesmo de Zeus. E aí ele parte para essas 12 superações. E essas 12 superações, elas estão projetadas na astrologia nesses 12 setores do seu mapa. Então, quando você percebe qual é o seu trabalho, a sua vantagem em relação a Hércules. Você só vai ter que fazer um trabalho. Claro que isso não vai resolver tudo, mas é pelo menos a porta ou um caminho que, se você trilhar, você vai perceber que as outras portas, que são instrumentos de trabalho para você também, vão começar a se abrir. Então não é um passe de mágica, é um passe de conexão com forças que muitas vezes nós não enxergamos. Essa é a vantagem do astrólogo. O astrólogo te dá o quê? O astrólogo te dá instrumentos, o astrólogo te dá possibilidades, quando ele sabe fazer uma leitura correta de um mapa, ele te dá instrumentos e possibilidades de você se conectar a verdadeiras portas que se abrem para você chegar e aprender a entrar nelas. Ninguém vai entrar na porta por você. Então, quando eu falar dos 12 setores aqui, você simplesmente tem que estar focado, que você não pode ter esse setor desarmonizado na sua vida, em hipótese alguma. Então, o primeiro trabalho é você ver, deixa eu ver quem sou eu nesse setor, como que eu vou trabalhar e como que eu vou atuar com ele. Se você perceber que o setor está todo cheio de problema, está enroscado, você vai ter o quê? Portas fechadas. Portas fechadas. Então, por mais que você rume, que você tenha força, você tenha predisposição, se você tem esse setor complicado ou não harmonizado com o que você almeja, o que ocorre? Você vai ter uma tremenda de uma âncora que você tem que ficar empurrando. Então tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais complicado e às vezes, por mais que pareça que a sua vida ande, você vai se sentir sempre insatisfeito. É engraçado isso. Quando eu fazia mapas astrais, hoje eu não faço mais, né? Já aviso, não faço mais mapas astrais, só faço palestras assim, que é quase um atendimento, né? Antes, quando eu fazia atendimento, era mais ou menos se eu fizesse uma palestra só para pessoas. Já pensou que maluco isso? Né? Mas a gente tem determinados momentos da vida da gente, a gente tem que aprender assim, né? E eu aprendi muito na prática. Então, às vezes eu pegava pessoas, que você olha e você fala assim, como que essa pessoa pode estar infeliz? Ela tem dinheiro, tem uma família muito linda, bonita, tudo fluindo e ela está infeliz, querendo que eu dê um caminho para ela. Por quê? Porque elas não tinham encontrado a montanha certa ainda. Então, por mais que ela tivesse todos os instrumentos humanos, ela ficava rodando aqui na montanha. Sabe, tipo, perdido no mato aqui para chegar no cume? É mais ou menos o que acontece com as pessoas. Então vamos agora entender um pouquinho esse sentido de montanha, esse sentido oculto. Vamos passar um pouquinho essa realidade para que a gente entre, né, nesse processo evolutivo com mais consciência, entendendo no sentido evolutivo o que é esse Zenit. Primeira coisa, aqui tem uma frase que não é nem minha, é de um estudioso, né? Que foi o professor Ferreira da Eubiose, na época era Sociedade Teosófica Brasileira, né? Não confundir Sociedade Teosófica Brasileira com Sociedade Teosófica do Brasil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, tá? Sociedade Teosófica Brasileira hoje se tornou Eubiose desde 69. Sociedade Teosófica do Brasil existe até hoje e segue os preceitos de Blavatsky, ok? Só para ficar firme. Então ele colocou o adepto e a visão do umbigo da Terra onde se transfundem as energias cósmicas. O que ele quis dizer isso? Um adepto normalmente é um ser que tem assim a consciência muito mais superior do que o ser humano comum. Ele é um ser humano comum que já ultrapassou tudo que representa limitações humanas. É um ser humano extremamente especial. E normalmente esses seres, eles têm uma visão totalmente diferenciada. Um adepto, normalmente, ele tem clarividência, ele tem clareaudiência, ele se desdobra para onde ele quiser, como ele quiser, ele fica do tamanho que ele desejar, ou seja, ele manipula a matéria e as forças da natureza.
Então é o exemplo de um Merlin que eu citei para vocês, né? É um exemplo, um grande adepto, né? As forças da natureza, né? Aí um adepto, o que ele diz quando ele observa as montanhas? As montanhas funcionam, aqui traduzindo na minha visão o que ele quis dizer, como um umbigo da Terra.